desta live já está aparecendo aí demônio surdo e mudo? Como assim? Como que pode existir um demônio surdo e mudo? Vamos entrar na mente do sistema religioso. O sistema religioso atribui demônio a anjos que caíram do céu. Não existe isso. Anjos que caíram do terceiro céu. Não existe isso. A interpretação correta, cair do céu, lá em Apocalipse, é cair da sua autoridade, cair do seu poder. E esses anjos eram mensageiros humanos. Não tinha nada a ver com anjos, espíritos que caíram. Não existe essa possibilidade, porque Deus é sábio. Mas isso é um outro argumento. Já apresentamos e vamos voltar a falar novamente. Então, se o anjo, na mente do sistema religioso, na mente pentecostal, se o anjo é um espírito, como é que o espírito é surdo e mudo? Não, me explica isso. Se o demônio, o sistema religioso doutrinal, diz que demônio são espíritos. Ora, como é que um espírito é surdo e mudo? Ora, surdo e mudo está inerente à natureza humana, não ao espírito. Não tem como. Não me faça pensar uma coisa absurda. Espírito ser surdo e mudo? O que aconteceu com a orelha do espírito? Cortaram a língua do espírito? É isso? O espírito tem língua? É assim, não? E a orelha, o tímpano, teve um problema? Como é que é isto? Então, quando você toca nesses pormenores, eles ficam numa saia justa. Claro que eles não inventaram isto, né? Isto são argumentos que estão na Bíblia e que o sistema religioso não consegue entender e interpretar, mas a graça em Cristo revela. Olha o argumento, Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Ah, não é surdo, eu botei surdo, né? Mas era mudo. Me explica uma coisa. Diz que ali trouxeram um endemoniado. Não era um demônio, não era um espírito, não era um Exu, não era uma pombagira. Era um homem. Então, o que acontece nesse texto? Já entramos na mente do sistema religioso e isto é incabível dizer que um espírito é cego e mudo. Mas como é que um espírito é cego e mudo? Como é que ele vai andar sozinho para atormentar as pessoas? Como é que ele vai falar? Itimonahá! Não tem como. Então, se trata de que endemoniado, segundo o conceito judaico, era que endemoniado era uma pessoa que estava carregada de espírito de enfermidade. A palavra demônio, no seu conceito original, é daimon. Daimon é o estado do espírito alterado. Uma pessoa pode ter um daimon, estar com um daimon bom ou um daimon mau. Então, daimon, demônio, é uma pessoa quando ela está geniosa, uma pessoa que está, sabe, irada, com espírito alterado. E no conceito judaico, a pessoa endemoniada estava possessa de espíritos de enfermidade, ou, dependendo da região, estava com espírito imundo. Eles acreditavam, os judeus, cheios de misticismo, ficaram presos na Babilônia, na Fenícia, as regiões por onde passaram, por causa da cultura pagã em que foram submetidos, começaram a ter esses conceitos. Acreditavam-se, os judeus acreditavam,
que quando uma pessoa estava com uma enfermidade, ela estava endemoniada, ela estava possessa desses espíritos de enfermidade. Em algumas regiões se acreditavam que essas enfermidades eram espíritos que causavam estas doenças. Então, todas as vezes que a palavra endemoniado ou Jesus expulsou o demônio, estas frases têm correlação com doenças, como é o caso aqui. E então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Então, ele estava endemoniado, o endemoniado era cego e mudo, ou era o demônio que era cego e mudo? Porque leia, ele não expulsou demônio nenhum. Versículo de número 23, e toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Você vê que ele não expulsou demônio nenhum, não disse, sai demônio, tá amarrado, sai capeta, sai Jesus, sai pombagira. Não tem isso nos dias de Jesus. Não tem isso no Evangelho, nem na Bíblia, nem na lei, nem na graça. Isso só tem dentro das igrejas, que faz esse teatro, que faz essa hipnose, que faz esse curandeirismo, que não tem base com a Bíblia, né? Já explicamos há um vídeo no canal aqui, que o que Paulo expulsou era uma mulher que estava influenciada, né? Aquela mulher em Delfos, era guardiã do templo em Delfos, e ela tinha um espírito de adivinhação, guardava o templo. Então, não há esse negócio de alguém botou a mão na cabeça do outro e disse, sai, quem é você? Não, eu sou Exu Sete Flechas, eu sou o demônio, eu sou pombagira, eu sou isso. Não, mas isso tem nas igrejas, nas chamadas igrejas, para impressionar, para causar assim uma admiração, uma sensação de aquele homem tem poder. Então disse que lhe trouxeram um endemoniado. Essa concepção, endemoniado, é que aquele homem estava carregado de enfermidades. Aquele homem estava carregado de que tipo de enfermidade? Diz que ele era cego e mudo. E ele expulsou o demônio? Ou aquele homem continuou endemoniado? Não. Uma vez que ele curou, ele passou passando o mudo a falar e a ver. E então aquele homem deixou de ser endemoniado. Aquele homem deixou de carregar essas enfermidades. Então, todas as vezes em que Jesus expulsava demônio e esses confrontos nos dias de Jesus, veja, essas coisas não aconteciam nos dias de Moisés. Não há uma passagem em Isaías dizendo que Isaías expulsou demônio. Não há uma passagem em Moisés que Moisés expulsava demônio. Não, essas enfermidades, esse povo chegava doente, carregado dessas enfermidades, com seus espíritos imundos, a partir do ministério de Jesus. Ele veio com esta missão. O Espírito do Senhor estava sobre ele para evangelizar, para pregar, para curar. Então, Lucas capítulo 8, versículo de número 2, nós vemos mais uma passagem em que a expressão demônio ou endemoniado, espírito imundo, estava correlacionado com doenças, com enfermidades. Acompanhe comigo, Lucas capítulo 8, versículo de número 2, olha aí. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Leia agora. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, 7 daimons, 7 espíritos alterados, possivelmente 7 enfermidades. Olha lá. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Era uma influência em que os judeus acreditavam. A mulher estava endemoniada, esta mulher tem demônio, esta mulher tem espírito maligno, espíritos maus, está com o seu daimon ativado. E ela foi curada. Um dia Jesus passou por um homem e os discípulos perguntaram, quem pecou, este ou seus pais? Você vê o conceito judaico da pessoa estar cega, está com uma enfermidade, está endemoniada, atribuía isso ao pecado, a esses espíritos malignos, a essa influência. Nunca irá mostrar um ser
que dominou, que entrou, que deixou a pessoa possessa. Nós temos um vídeo aí no canal que fala sobre o endemoniado gadareno, que fala de uma cultura que estava acontecendo naquela região, né? Todos os versículos embasados dentro da cultura nos dias de Jesus. Agora, eu gostaria de te chamar a atenção para um versículo que eu estava lendo hoje de manhã, antes de ir trabalhar, que foi muito interessante. Olha o que diz 1 de João, capítulo 4, versículo de número 2. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Então, como que se reconhece um Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Isto era a concepção judaica. É claro que uma pessoa vai confessar que Jesus veio em carne, não é verdade? E, na verdade, ela não pode ser uma pessoa totalmente de Deus. Mas na concepção judaica, João era judeu. Era esta a concepção deles. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Existem várias formas de se fazer uma confissão. Uma delas é confessar com a boca, outra é reconhecendo e a outra é adorando. Quando você adora, você está confessando, reconhecendo aquela divindade, a soberania, a autoridade. Quando você reconhece, é uma forma de confessar. Então João disse, nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Agora olha que interessante, Lucas capítulo 4, versículo 41. Olha aí. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que ninguém falasse, pois sabiam ser ele o Cristo. Ora, como é que os demônios estavam gritando, dizendo que Jesus era o Filho de Deus? Então os demônios aqui não estavam reconhecendo que Jesus era Filho de Deus? Isto não era uma forma de confessar, de reconhecer? O que Jesus o repreendeu? Repreendeu para que eles não falassem que ele era o Cristo. Ele não poderia ser reconhecido ainda. Então, se os demônios estavam reconhecendo, e eu digo que isto é uma forma de confissão, então os demônios também vêm de Deus? Haja visto que eles estavam reconhecendo, confessando que Jesus era o Filho de Deus? Não, porque não eram demônios ser espiritual, eram pessoas que estavam possessas de espíritos de enfermidade, eram pessoas que tinham surdez, era mudo, não neste caso, mas naquele outro, eram pessoas que tinham enfermidade e eles saíam gritando que Jesus era o Filho. Olha, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferente moléstia, Lucas capítulo 4, versículo 40. Olha a correlação das enfermidades com os demônios. Daimons. Olha lá, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferente moléstia lhes traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Leia agora o contexto. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, saíam o quê? As enfermidades que ele curou. E gritavam e dizendo, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, glorificando pelaquela cura. Mas não é só esse caso. Existe o caso clássico, né? Que nós já desmiuçamos e tem o vídeo sobre isso, o endemoniado gadareno. Tem um vídeo aí, quase 1h15 desse assunto. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Veja, está sempre correlacionado o espírito imundo, o daimon, enfermidades. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo,
porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém poderia subjugá-lo, andando sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Nós não vamos explicar o resto, porque faz parte já da pregação, para onde Jesus expulsou e o que eram aqueles espíritos, tá bom? Olha lá, quando de longe viu Jesus, correu e adorou. O sistema diz que esse homem tinha demônio. Demônio adora Jesus? Demônio confessa que ele é o Cristo? Não. O que este homem tinha? Esse homem tinha uma patologia que nos dias a ciência da época não conseguia diagnosticar. Esse homem tinha distúrbio de personalidade, ele se feria, ele gritava. A região onde esse homem estava era colonizada pelo Império Romano e era guardado por legiões romanas, legiões de soldados, e este homem alucinado com distúrbio pensava até ser um deles e disse que era legião, que ele era muito. Mas o que esse homem tinha era uma doença, esse homem tinha transtorno psíquico, este homem era doente mental. E ele, quando veio Jesus de longe, ele correu e adorou. Isto é plausível aceitar? Sim. Por quê? Porque demônio, primeiro, não confessa que Jesus é o Cristo. Demônio, segundo a ótica evangélica, demônio não pode adorar Jesus. E também, se demônio fosse um espírito das trevas, como ele mudo e surdo e cego? Então, é mais coerente aceitar estas verdades em que enfermidades, endemoniado, espíritos imundos estavam ligados ao estado de espírito do homem, do que inventar um ser das trevas que só se manifesta dentro das igrejas evangélicas. Mas não se manifesta nas drogas onde as pessoas estão armadas. Não se manifesta no campo de futebol. O carnaval o ano inteiro, esse ano não vai ter, mas o ano inteiro tem desfile de escola de samba, mulheres nuas, o demônio não se manifesta. Aonde é que eles dizem que os demônios criados por eles, essa hipnose, esse transtorno psicológico na mente das pessoas se manifestam? Dentro das igrejas evangélicas. Mas a igreja evangélica não é chamada por eles de casa de Deus, lá não está cheio da unção de Deus, lá não está cheia da glória do Senhor. Como é que o demônio entra só lá, não entra na boca de fumo, não entra na prostituta, não entra na escola de samba, só entra lá? É que, na verdade, a palavra demônio quer dizer daimon, e ele está dentro do homem, este daimon, esse estado de espírito. E eu encerro com Marcos capítulo 7, versículo 21, quando Jesus explicou isso. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. De dentro da onde? Do coração dos homens. Não é das trevas, não é do inferno, não é um anjo caído. Disse, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os frutos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. É de dentro do coração dos homens. Eu espero ter sido claro, eu espero ter sido útil para que você entenda que esses endemoniados eram pessoas possessas de enfermidade. Recebam todo o meu abraço. Amanhã